Olá, pessoal! Estamos aqui de novo no podcast Dinheiro com Psicologia. Eu sou Luciana Cardoso, host desse podcast. E aqui nós vamos falar de dinheiro, psicologia e psicologia enquanto uma profissão, carreira. Hoje, continuando o nosso podcast, semana passada nós estamos aqui com a Ju, com a Larissa. Eu acho que vale a pena vocês se apresentarem de novo, apesar de ser uma continuação. Mas quem são vocês? Democraticamente, nós vamos começar pela Lari agora. Ai, muito bom estar aqui de novo. Ok. Eu sou a Larissa Karamaschi, sou psicóloga há mais de 20 anos, tá bom? E trabalho com famílias, casais e com a terapia individual também. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema aí da codependência, da autonomia, do sair de casa, aqui hoje com essas duas grandes psicólogas. Então, é um prazer estar com você também, Ju. Adorei, prazer também. Ju, quem é você? Quem sou eu? Sou Juliana de Oliveira, eu sou psicóloga há 9 anos e eu descobri aqui que eu sou a baby aqui da mesa, aprendendo muito com essas duas maravilhosas. E sou psicóloga em Uberlândia. Eu tenho trabalhado com essas questões de relacionamentos familiares. Então, ajudando pessoas a construírem seu caminho pela vida adulta. E aí, esse tema que eu tô em casa, eu adoro falar, né? Então, se a gente tiver 3 horas de tempo, né, pra gente conversar, tá tudo certo. Temos. Vamos lá. Gente, essa semana eu atendi uma pessoa, uma mulher, e eu fui fazer o genograma, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Que os sistêmicos usam muito essa ferramenta. E eu gosto muito de fazer o genograma financeiro. E ele apresenta um mapa de como é o uso do dinheiro na sua família. Como que o dinheiro chega até você. E quando eu falo de dinheiro, eu falo da vida também. O dinheiro, ele diz de tudo. E nesse genograma, Juliana, aconteceu algo super legal. Existe uma limitação de ferramentas ali. Um uso do dinheiro, são 20 dinheiros que a gente usa. E essa pessoa tinha 12 irmãos. Então, não dá muito para você mapear bisavós, avós, pais e 12 irmãos, já que eu tenho só 20 unidades de dinheiro para fazer ali. Eu tenho meu marido, eu tenho eu ali para colocar. E quando ela veio falar comigo, que eu dei a instrução para ela, ela virou para mim, ela falou, mas não vai caber todo mundo. E eu, não, você vai ter que excluir alguns. Só que na minha descrição do trabalho, Ju, eu falei para ela, você tem que colocar seus bisavós, seus avós, seus pais e você. E aí o resto você pode escolher quem são os outros. Mas era para excluir os irmãos. E aí ela foi lá em cima e excluiu os bisavós. Ela tentou juntar as pessoas ali e colocou os 12 irmãos com essas 20 unidades ali, daquilo dali. E aí nós conseguimos fazer todo um mapa ali, conversando. E quando ela coloca esses 12 irmãos, eu já sabia que eu estava diante de uma pessoa que lida com dinheiro através do amor, do significado do amor. E se você não sabe o que é o significado do amor, volta no podcast anterior, que lá nós falamos disso também. E eu também sabia que eu estava ali diante de uma grande codependente. E aí, nós fizemos todo o trabalho, olhamos tudo isso, e no final eu virei para ela, a pessoa pergunta, e aí, o que eu preciso fazer? E eu falei, volta para sua casa e ama seu marido. E quando eu falei isso, Ju, ela me olhou com uma cara. Eu abri esse genograma quinta-feira. Ela me mandou mensagem ontem, ela me mandou mensagem hoje. Querendo saber isso, o que é amar o meu marido, né? E aí, tô puxando aqui pra você por conta desse sair de casa. Ela não saiu de casa, ela não casou com esse marido, ela não construiu a família dela. Ela ainda está emaranhada com a família de origem. E essa é a sua especialidade. Como que eu posso sair de casa, se é que eu posso sair de casa, sem carregar tanta dor? Como que é esse sair de casa? Como que eu posso ajudar essa cliente a sair de casa, casar?
amar esse marido. Hoje até ela me perguntou, Luciana, mas como que eu amo meu marido? Como que eu faço isso? O que você falaria sobre isso? Uau! São várias emoções que envolvem isso, né? Esse sair de casa e direcionar uma atenção, dedicar um tempo às emoções, né? Para essas novas relações que vão ser criadas nessa família atual que ela está construindo, né? Amar o marido dela. Para muita gente, eu me dedicar para essa família nova, para esse relacionamento, casamento, né? Nesse caso, é deixar para trás todo o resto, é abandonar. E aí envolve um sentimento muito grande de culpa, né? Uhum. E a gente falou também no anterior das dívidas, né, emocionais. Então, poxa, como eu vou deixar essas pessoas para trás? Fizeram tanto por mim. E amar o meu marido vai ser deixar de amar essas outras pessoas? Então, esse desafio de entender que cada um vai ter o seu papel, né? E ela perceber como que ela vai administrar. E é uma construção, né, Lu? Um processo para construir essas novas relações dali para frente. Mas entendendo que cada um vai ter o seu lugar. Reconhecer isso vai ser muito importante. Não é fácil, porque, de novo, ainda é visto como uma pessoa ruim, uma filha ingrata, talvez. Se ela deixar de olhar mais para cá, para olhar para frente. É mal visto. Muitas pessoas têm esse medo de serem vistas como filho ingrato. Egoísta, né? Todas essas coisas, assim. Então, esse exercício começaria por aí, por ver o que tem, qual que é o papel de cada um, como que ela vai reconhecer, colocar cada um no seu lugar e qual é a importância dela olhar para frente, né? Porque se ela ficar presa ali atrás, não vai ser só o casamento, né? Ela não vai seguir para qualquer outra coisa. Nem financeiramente. Ela estava parada na profissão, mesmo porque ela não existe. Então, ela está parada na profissão, ela está parada no casamento dela, ela está parada financeiramente, né? Eu costumo dizer que quando você está olhando demais para trás, você não produz dinheiro, porque o dinheiro, ele está aqui, ele tem que estar na sua frente. Uhum. E você olhar para trás, você não consegue. Não consegue. Mas aí tem a questão de permissão. Do sistema permitir que outro sistema seja criado. Uhum. E aí vamos de achismo aqui. Você acha que todos os sistemas têm permissão? Você acha que todos os casais têm permissão para casar? De jeito nenhum. Você acha? De jeito nenhum. Isso a gente vai lá na família, isso aí vai lá na família de origem mesmo, né? O sair de casa pode até sair da casa, mas não sai não sai da família de origem. Quem casa quer casa. Né? Então, isso vale no emocional também. Essa permissão de sair é o que tem tudo a ver com a autonomia emocional. Por quê? Quando a gente fala de autonomia emocional, nós vamos falar de individuação e nós vamos falar de diferenciação. Uhum. O que é isso, Lari, que você está trazendo para é o que você acabou de falar, Lu. Olha só. Tem permissão para sair? Então, tem permissão para se diferenciar? Ou seja, que é a diferenciação, que é a individuação, tem permissão para funcionar bem por si mesmo, sem depender da gente? Uhum. Então, isso é quando a gente vai olhar para essa questão de autonomia, de diferenciação, porque então, vamos falar de autonomia, a gente vai falar de algumas coisas. De fusão. Você está complicando. Eu vou explicar. Fusão eu me misturo tanto com o outro que eu não tenho uma identidade própria. Eu não sei dizer quem é o outro e quem sou eu. Codependência. Geralmente, os codependentes são fusionados. Eles não conseguem se diferenciar do outro. Então, quando tem uma fusão, a pessoa pode também confundir que se eu estou misturado com outro, isso é pertencimento, e não é. Isso é um processo disfuncional. Você chegou na palavra que eu queria, pertencimento, mas pode continuar. Aí, o que acontece? Para eu poder desenvolver a minha autonomia, eu tenho que passar por um processo de amadurecimento em que
eu me permita e entenda o valor e o significado de me tornar um indivíduo. Individuação é a ação de individuar-se. Para que eu consiga me tornar um indivíduo nessa individuação, eu preciso desenvolver a minha autonomia, que eu sou capaz de funcionar sozinha, por mim mesma, dentro daquilo que eu preciso para sobreviver. E aí, quando a família, muitas famílias que são muito emaranhadas, que têm essas fronteiras aí muito aglutinadas, eles entendem que quando uma pessoa se diferencia, que aquilo é um desrespeito com o sistema. E aí pode gerar uma dinâmica de exclusão. Então, aquele que é diferente, eu excluo. E aí tem um sentimento de não pertencimento. Mas quando vou falar de pertencimento, eu falo o quê? Raiz. Não tem jeito eu negar minha raiz. Não tem jeito. A minha raiz é aquela. Certo? Sim. Mas a minha árvore pode crescer o quanto eu nutri-la, regá-la e assim por diante. Então, para que eu chegue na autonomia, eu vou passar pela fusão, porque eu vou nascer fusionada. Eu saio da barriga da minha mãe e eu vou cair na barriga da família, certo? E aí, depois, eu vou passando por um processo em que eu vou me tornando um indivíduo, que eu permito ter os meus próprios princípios, valores. Certamente eu vou ser semelhante em alguns, mas se eu desenvolvo a minha autonomia, se eu vou para uma ação de me individuar, eu vou me permitir ter os meus próprios pensamentos, fazer as minhas próprias escolhas, mesmo quando essas escolhas contrariarem os princípios ou então o funcionamento da minha família. Algumas famílias permitem essa diferenciação, porque entendem que essa diferenciação não vai tirar a pessoa da família, certo? Então, isso é um sistema funcional, o que permite a diferenciação. Não precisa excluir. A diferença não é vista como uma ameaça. Outras famílias não permitem, porque enxergam a diferenciação como uma grande ameaça ao sistema. Essas famílias costumam ser mais rígidas. Se a gente pegar, eu adoro usar essa metáfora, né? Que é assim, existem algumas réguas que são muito rígidas e existem outras que são mais flexíveis. Então, se a gente pegar, qual é mais forte? Né? Não tem alguma coisa aqui flexível? Não. Né? Tenho. Vou arrumar aqui uma coisa. Livro, você consegue flexibilizar. Isso, o livro eu consigo. Mas aqui, por exemplo, se eu fizer isso daqui, não quebra. Mas se eu fizer o mesmo movimento aqui com a caneta, vai quebrar. Então, na verdade, os sistemas que são mais funcionais são os flexíveis, porque permite adaptações, permite a diferenciação sem se quebrar. As famílias rígidas não permitem, porque acham que vão quebrar. Entendeu? E aí, nisso, é mais fácil desenvolver a autonomia se eu estiver numa família que seja flexível, que permita essa diferenciação. Mas não quer dizer que se eu venho de uma família rígida, que eu não possa desenvolver essa autonomia. Peraí, só fazer uma pausa aqui, merchan. Essa psicóloga maravilhosa, ela dá supervisão, viu? Psicólogos sistêmicos. Procura lá no Instagram dela, Larissa Karamaski. Procura lá, porque ela dá supervisão. Vocês viram, né, gente? Show, babo colorido, é maravilhosa. Pode falar agora, Ju. Isso que você trouxe, né, do pertencimento, e que você estava esperando. A gente citou essa palavra, né, antes. Eu vejo que é o grande dilema, assim, né? Por conta dessa falta de flexibilidade, né? De como me sentir pertencente e construir a minha vida, tomando as minhas decisões, frustrando as expectativas e os padrões. Mas uma coisa não exclui a outra, como você disse, né? Então, as pessoas têm essa fantasia de que fazer diferente... E a Lu fala um negócio que eu gosto muito. A gente pensa que a gente é muito original, né, Lu? Você fala isso. E, na verdade, não. Então, tem dois tipos, né, assim,
duas situações, né? Aqueles que saem ou não conseguem sair, se diferenciar por medo de perder esse lugar, desse pertencimento. E tem aqueles que querem sair a qualquer custo e saem na rebeldia, né? Na raiva. Mas também tem esse medo de perder esse lugar, né? Mas, por algum motivo, saem dessa situação, desse vínculo, acham que esse vínculo vai quebrar se sair nessa rebeldia, achando que vai fazer tudo muito diferente. E, na verdade, não. Se a gente for olhar bem... E você falou aqui, me fez pensar algumas coisas aqui. Esse tema até aquece a gente, né? Emociona o coração da gente. Então, vamos lá. Eu também gosto desse tema. Você me falou um negócio que eu fiquei pensando aqui. Eu falo que não tem nada mais forte do que o pertencimento. O pertencimento é algo muito forte. Mas me fez pensar aqui que o quanto eu preciso me autorizar a pertencer nesse sistema primeiro. Como que, quando você falou... O nosso olhar, o movimento, é olhar para o sistema e pensar, nossa, vou pro meu, minha mãe é gastadeira, eu sou top, eu sou totalmente diferente do meu pai financeiramente. E quando eu falo, eu sou igual a eles. Gente, eu sou igual à minha mãe financeiramente, igualzinho. Quando eu faço esse movimento de reconhecer o que existe neles e que existe em mim, eu também estou me dando a oportunidade de pertencer a esse sistema. Aí, novamente, o movimento vem de mim. Porque muitas vezes eu quero pertencer a um sistema que eu nego, que eu excluo, que eu quero pertencer a esse sistema, mas eu quero que esse sistema seja diferente. E aí eu não tô dando pro outro aquilo que eu quero, que é a autonomia e liberdade de ser diferente. Eu quero autonomia e liberdade de ser diferente para mim, mas eu não autorizo que o sistema tenha essa liberdade e essa autonomia. E tô pensando aqui, que como que eu posso pertencer a esse sistema e ir embora desse sistema quando eu coloco esse pertencimento no meu coração primeiro. Fiquei pensando na sua fala isso, como que é importante que a gente reconheça, eu pertenço, eu faço parte daquilo lá, se eu quiser que aquele sistema que é normal eu falar, não, mas eles não gostam de mim, mas também eu sou diferente, eles me excluíram. Mas quantas vezes você excluiu primeiro? E às vezes vai ser dolorido mesmo reconhecer. Eu sou dali, eu vim dali, eu tenho também essas características. Você me lembrou de um atendimento que uma queixa era muito comum, o incômodo da menina era muito comum. Que o meu pai é muito manipulador. Ele é muito manipulador, muito manipulador. E aí a gente chegou no lugar que ela percebeu que o trabalho dela, o que ela fazia, também demandava uma manipulação. Ela precisava convencer pessoas do que ela estava fazendo, dos argumentos dela que ela tinha para contratar pessoas, por exemplo. E aí, a hora que ela parou e pensou isso, ela falou, eu também. Eu também. E é isso que eu faço como trabalho. Então, ele faz a manipulação dele lá, do jeito dele, na necessidade dele, mas você também usa da manipulação. E aí você pode escolher como você vai usar isso. Então, foi esclarecedor, mas às vezes pode ser dolorido. No começo, né, vai ser dolorido, porque eu julgo aquela característica, né? Eu julgo aquele jeito de funcionar. E aí? Então, o controle, né? Tem muita queixa sobre controle. Eu me percebi controladora. A gente já falou sobre isso. Porque envolve esse lugar. Foi um desafio muito grande reconhecer isso. Reconhecer que eu sou. Mas ficou leve. Porque aí eu entendo onde que eu uso isso? O que eu faço com isso? E sai do lugar do julgamento. Então, pode ser dolorido, mas faz parte da construção para lidar, para se permitir, né? Aquilo que eu vejo no outro também habita em mim, só que eu nego, né? Exato. Eu nego. E aquilo que eu tanto nego, eu acabo estando bem vinculada a isso. Muito. Você falou duas coisas aqui. Para mim foi muito importante.
e quem me conhece, quem me segue, sabe do jeito que eu sou. Eu acho que eu me exponho muito, eu falo muito. E agora mesmo eu falei, eu sou muito ambiciosa. E olhando para o meu sistema, porque eu sempre quis ter minhas coisas, né? Eu acho que todo mundo quer ser milionário, mas poucas pessoas têm coragem de falar que quer ser milionário, banca ser milionário de verdade, né? E isso era sempre um desejo meu. E olhar para minha família, para a disfuncionabilidade deles, eu também entendi que, cara, se eles têm essa disfuncionabilidade, eles também têm a funcionabilidade para construir. E quando eu vou lá e eu olho para eles, nossa, meu sistema, minha família, meu pai e minha mãe, eles me dão um subsídio demais para eu ter aquilo que eu quero, para sustentar essa ambição, para sustentar esse desejo, para trabalhar, porque é deles, sabe? É deles. E eu falo muito de exercício aqui, contar para mim a melhor versão dos meus pais foi o melhor presente que eu pude dar na minha vida. Sentar um minuto para mim, quando eu tava olhando para eles e ver qual é a melhor versão da história deles. E eu gosto muito de falar isso. Meu pai e minha mãe passaram num dos melhores concursos públicos da época deles. E eles arrasaram. Então, se eles arrasaram, eu posso arrasar também. E o que mudou na história deles? Nada. Mas no meu olhar para eles, tudo mudou. Quando eu olho para eles diferente, eu também dou conta de olhar para mim de uma forma diferente. E aí eu saio dessa função passiva e me torno autora da minha própria vida. E foi libertador. Isso é autonomia. Sim. Isso é autonomia. Sim. E quando a gente fala de autonomia, o Bowen, que trabalhou muito com isso, ele criou uma escala de diferenciação. Então, como se fossem 4 quadrantes. Então, da fusão da total fusão à total diferenciação. Mas ele próprio disse, eu nunca encontrei uma pessoa 100% diferenciada. Glória a Deus. Exatamente. Certo? Por quê? Porque a gente vai estar sempre nesse movimento de parecer diferenciar. E pertencer uma pessoa que realmente está num processo, porque esse processo ele não termina, né? O que é também glória a Deus. Por isso, né, que a gente sabe que a gente está sempre, que viver é um processo de desenvolvimento. Então, nós estamos ali nesse processo para que eu consiga. A gente sabe que uma pessoa tem uma boa autonomia emocional quando ela consegue estar dentro, sem perder a autenticidade, estar no meio, misturada e fora. Então, se a gente, muitas vezes que se pensa que diferenciar-se é estar fora, não, a gente realmente sabe que uma pessoa tem um bom nível de diferenciação quando ela consegue estar dentro, junto e misturada, e ainda assim não perder a sua autenticidade. Olha, que engraçado. Eu tô a manhã inteira e falei com vocês que eu queria a historinha que tem nesse livro, né? No Codependência Nunca Mais. Pare de controlar os outros e cuidar de você mesmo. Agora aprendi, tá? E aí você falou, eu falei, gente, é a historinha. Você tá falando da historinha. Abri a página na historinha. Então, vamos lá. Essa história, ela é fantástica. É uma história que tem aqui na página 27. E ela diz assim. Era uma vez uma mulher que se mudou para uma caverna nas montanhas para aprender com um guru. Ela lhe disse que queria aprender tudo que havia para saber. O guru entregou-lhe pilhas de livro e a deixou a sós para que pudesse estudar. Todas as manhãs, ele ia à caverna para inspecionar o progresso da mulher. Levava na mão uma pesada vara. Todas as manhãs, fazia a ela a mesma pergunta. Já aprendeu tudo? Todas as manhãs, a resposta dela era a mesma. Não, ainda não aprendi. O guru então batia com a vara na cabeça dela. Isso se repetiu por meses. Um dia, o guru entrou na caverna, fez a mesma pergunta, ouviu a mesma resposta e levantou a vara para bater da mesma forma. Mas a mulher agarrou-a antes que tocasse na sua cabeça.
aliviada por evitar a surra do dia, mas com medo de represália, a mulher olhou para o guru. Para sua surpresa, o guru sorria. Parabéns, disse ele. Você se formou. Agora sabe tudo o que precisa saber. Como assim? Perguntou a mulher. Você aprendeu que nunca aprenderá tudo o que há para saber, respondeu ele. E aprendeu como parar a sua dor. Então, aí ele termina a história falando, esse livro é sobre isso, aprender a parar a dor e assumir o controle da sua vida. Muitas pessoas aprenderam a fazer isso. Você também pode aprender. E eu acho que quando você está falando de estar dentro do sistema, eu faço parte desse sistema, mas eu posso parar a minha dor. A partir do momento que eu entendo quem sou eu, o que eu estabeleço limite. Que eu estabeleço limite, que eu banco a minha autonomia, que eu banco o meu processo de ser diferente desse sistema. Então, eu acredito que esse pertencimento, estar nesse pertencimento, é aprender que é difícil muitas vezes, mas que eu posso parar de doer. No encontro com a minha família hoje, o julgamento já caiu por terra, já era, não tenho. Mesmo porque se eu tivesse tido deles tudo aquilo que eu queria, eu não seria quem eu sou hoje. Isso eu tenho muita consciência. E eu agradeço muito por quem eu sou hoje. Então, logo, eu agradeço a eles. Falando de estar dentro, né? Eu lembro o quanto tem pessoas que têm o desejo. Eu vou mudar pra longe. Eu vou fazer um intercâmbio. Eu vou morar fora. Vai resolver. Vai. Não vai. E aí eu lembro de uma tirinha que eu gosto muito. É uma menininha que ela enterrou uma sementinha. E aí ela tá correndo, tá fugindo, né? Mas as raízes lá debaixo da terra vão acompanhar ela. Porque você falou, né? O pertencimento. A raiz. Então, não adianta, não é a distância física. É todo como a gente se sente, né? O quanto a gente enxerga essas pessoas e deixa de julgar para reconhecer que eu faço parte. Eu tenho tudo aquilo também. Eu gosto de dizer que a gente carrega essa mochila, né? Com todo esse conjunto de coisas. E aí, quando eu consigo assumir o que eu tenho ali dentro dessa mochila, eu consigo escolher. Eu vou usar isso assim, eu vou usar isso assim. Então, não é a distância física que vai fazer diferença. É o que você falou, super importante, Ju. O que vai fazer diferença é entender que você tem a capacidade de escolha. De escolha, sim. É o escolher. Verdade. Mas aí, pensando nessa capacidade de escolha, no intervalinho, você contou a história Não, vai ter que contar aqui. Que tem tudo a ver com os dois temas. Codependência, a capacidade de poder escolher. Conta um pouquinho o que aconteceu com o seu grupo terapêutico e indica o filme. Pode começar a contar tudo do início, Lari. Bom, certa vez, logo no início, inclusive, da minha carreira, eu trabalhei numa prefeitura e num ambulatório de saúde mental. E aí, nesse ambulatório, eu fiz um grupo de apoio a esposas de alcoolistas, ou seja, a codependentes, né? E então, eu reunia essas mulheres, fazia um grupo de aproximadamente 1 hora e meia. E uma dessas mulheres que foram para o grupo, né? Uma delas que ela estava numa depressão muito, muito forte. Ela não conseguia mais andar, não levantava da cama. Ela já estava muito magra, realmente sem força, parou de trabalhar. O marido era extremamente abusivo, então tinha violência física. Ela já havia sido queimada por ele. Os filhos também já haviam sido abusados. Enfim, era uma família extremamente disfuncional, né? E que havia essa questão da violência. Um certo dia eu resolvi combinar com elas que eu ia passar um filme. O filme demorava 3 horas. São 3 horas de filme. Então, e nós combinamos e fizemos o grupo. Nesse dia, essa mulher que eu falo, ela ia para
a terapia de grupo só com a ambulância. A ambulância ia, buscava na casa dela, depois a levava de volta, porque ela não conseguia andar. Então, nesse dia eu comecei 1 hora mais cedo e ela não apareceu. Nós começamos o filme, quando foi depois de 1 hora mais ou menos, ela apareceu. E então nós achamos que ela não viria e ela disse: desculpe-me o atraso, eu vim a pé. Eu tive que vir a pé, porque a ambulância não foi me buscar no horário, né? Por quê? Porque era 1 hora mais cedo. Então, eles foram buscar no horário normal, mas então, ela foi a pé. Começou por aí, porque ela já se levantou e atravessou a cidade para poder chegar nesse grupo. Nesse dia, essa manhã toda, eu passei numa televisão o filme, e o filme era só legendado. Ela não sabia ler. E depois que ela chegou, não pude voltar o filme, né? Mas ela foi assistindo a partir de onde nós havíamos parado quando ela chegou. E eu fui explicando. À medida que as cenas iam passando, eu fui explicando. Resultado. Falamos muito sobre codependência, eu expliquei. O filme é maravilhoso, vou falar o nome daqui a pouquinho. Ela saiu de lá, direto para a delegacia. Ela denunciou esse marido. Eles publicaram no jornal explicando passo a passo como é que uma mulher poderia se proteger. Esse homem foi preso, teve uma medida protetiva, ele não podia mais chegar perto dela, nem dos filhos. E além disso, tem uma coisa que eu não falei para vocês, ela voltou a trabalhar. Então, foi um processo muito lindo. Arrepiada aqui. Eu também. Aqui. Eu acho, assim, é uma memória muito linda que eu tenho desse trabalho. E a codependência é um trabalho que a gente faz e que realmente pode florescer aí. Uma pessoa floresce de uma forma muito linda. Ela saiu, voltou a trabalhar, ela encontrou um emprego, tá? Assim, aliás, um emprego não, ela saía vendendo as coisas na rua para ver o tamanho da autonomia. E saiu desse sistema abusivo. Então, isso foi muito bom. O nome do filme é um filme de 3 horas. 3 horas, chama Dogville, ou seja, Dogville, que escreve com a Nicole Kidman. Não se assustem, o começo pode parecer chato, porque ele se passa num cenário só, mas persistam, porque é a ilustração mais perfeita que eu já vi a respeito da codependência. E depois dele, tem a sequência, que é o Manderley. É outro filme para entender o que é codependência. Então, essa é a história que a Lu estava falando, que eu contei. E o filme é isso. Dogville. Maravilhoso isso. E aí me lembrou o negócio que a Ju falou da questão da liberdade, que quando um se liberta, liberta todos. Né? Quando essa mulher se liberta, ela liberta todas também. Né? Olha como que o trabalho se expandiu. Né? Parabéns. Parabéns. Linda. Só mais uma coisinha que você acabou de falar, é tão importante. Quando uma pessoa se liberta, um homem, uma mulher, um jovem se liberta, ele liberta outros. É isso que vai nos fortalecer num processo de diferenciação, porque às vezes o sistema resiste tanto, leva a uma exclusão, certo? E às vezes as pessoas desistem dessa diferenciação e desse trabalho de autonomia emocional. Mas você precisa entender que existe um sistema todo organizado em função daquela dinâmica. Vai levar um tempo para eles se abrirem para aquilo. Só que você não está fazendo mal, você não é uma ameaça para essas pessoas. Você é uma ameaça para este funcionamento, porque você pode abrir portas para um funcionamento muito mais saudável, não só para você, mas também para outros. Então, diante de toda a resistência que às vezes nos leva a desistir de um processo de amadurecimento, de desenvolvimento da autonomia emocional, lembre-se, eu estou fazendo algo bom para eles, para mim e através e com o que eles me ofereceram. Então, não desista. Por mais que haja uma resistência inicial, lembre, você vai contribuir muito com eles e com os que vêm a partir de você. Nossa, sua fala é muito importante, porque o convite para desistir é muito grande.
E é isso, nós estamos libertando outras pessoas, né? É muito importante isso. Ju, conta pra gente o que é o seu curso Dona de Si, que tem tudo a ver com esse tema. Eu Dona de Mim, ele Dona fala... de Mim. Eu sempre confundo. Tá tudo certo, dá no mesmo. Tá. Eu Dona de Mim. Eu criei esse curso pensando nesse lugar, né? De como estar nesse grupo e se manter ali, a convivência com as pessoas da família, porque a queixa é muito grande de se sentir incompreendido, um medo de ser mal visto, de ser mal interpretado, né? Por fazer escolhas que são diferentes, que vão levar para caminho diferente, talvez, né? Para mudar algumas coisas, abrir novas portas, como você disse. E aí eu falo muito ali da comunicação. Então, esse curso é para falar sobre a comunicação dentro desse grupo, com esse sistema. Porque tem um desafio ali, né? Essas pessoas, e aí a gente falou da codependência, a dificuldade de dizer o não, de se posicionar, de colocar limites. E talvez a reação das pessoas, geralmente, é se fechar ou ceder para não continuar fazendo essas mudanças, né? Para não continuar crescendo e transformando ali a forma de funcionar. Então, é sempre que a gente tem que falar alguma coisa? Não, mas eu penso que a comunicação, ela não é só isso. A gente vê, né? Tudo é comunicação. Então, a postura que a gente assume diante das situações é comunicação também. E aí, eu criei o Dona de Mim pensando... Lá, né, quando eu criei, foi pensando nas épocas de festas de final de ano, que reúne a família toda. E aí, Agora, então, já compra aí, Tá turma, já se prepara. Você tá na hora. Isso foi nessa época mesmo, assim, que eu criei. Pensando nisso, porque tem pessoas que veem como algo muito doído, muito difícil de estar ali, desanimam de conviver, de frequentar, né? Então, não precisa disso. A gente precisa saber se posicionar, porque a família, ela vai tentar manter o funcionamento que já tá funcionando para todo mundo, né? De alguma forma, mesmo que disfuncional, né? E cabe a cada um que quer fazer diferente, que quer se diferenciar, bancar também a sua escolha. Então, eles vão defender o interesse deles e a gente precisa defender o nosso e tá tudo bem. Então, o meu intuito é falar disso, assim, como estar no meio dessas pessoas, como continuar convivendo com a família e ainda assim bancar as escolhas, as ideias novas que vão surgindo ao longo do tempo, né? Enquanto a gente está crescendo aí na vida. Não tem como te ver, te ouvir falar e não lembrar da Moana. Eu lembrei disso aqui também. Toda vez que eu escuto Juliana, Moana. Eu associo o trabalho da Juliana à Moama. Fiz esse trabalho da Juliana à Moama. É incrível como que o trabalho que a Juliana faz é esse trabalho dessa menina que estava buscando algo bom, que já tinha visto há muito tempo, desde criança ela já tinha percebido que tinha algo errado, né? E ela vai para além do espaço determinado da família. Sim. Quantas coisas ela vivencia na trajetória dela, quantas vezes ela pensa em desistir, E né? antes de ir, né? Ela quase não vai. O sistema todo impede ela de ir, né? A avó, né? Que empurra ela, que é a luz do caminho dela aí. E a Moana consegue fazer aquilo que ela precisava ser feito, aquilo que estava no coração dela, e ela volta para casa, e aí o sistema entende por que ela precisava tanto ter ido. E ela libertou o sistema. E ela liberta o sistema. Não tem como não te ouvir, Ju, e não lembrar. As pessoas às vezes me perguntam qual é o melhor filme, e eu falo, nada supera Moana. Nada supera Moana. Sabe qual eu lembrei agora? Alice no País das Maravilhas. Também tem um processo do que a Ju estava falando e do que você acabou de falar também. Tem mesmo. Todo um processo de fazer escolha, de individuação. Bacana isso. Gente, vocês querem deixar um livro de sugestão? Você já falou do filme, nós já falamos da Moama, mas alguma dica de sugestão para quem tá vendo? Deixar os contatos de vocês. Pra gente encerrar esse podcast, o que vocês deixam aqui pra gente?
Eu lembrei de um livro, eu acho que é bem conhecido, assim, pelo menos entre as psicólogas, né? Mas Onde Estão as Moedas? É assim? Onde o nome? estão as moedas? Fala exatamente disso que a gente está falando aqui, né? O quanto a gente recebeu, o que foi dado, o que vem dessa família, é importante para que a gente consiga seguir, né? E quando a gente não recebe, eu vou buscar ao longo do caminho em pessoas que não podem me entregar aquilo que vem lá de trás. Então, fica esse livro, eu acho que é bem legal. Legal, realmente, Onde Estão as Moedas, bem interessante do que você falou também, muito boa. Eu vou dizer a vocês os filmes, né, que nós falamos, eu acho que realmente o Dogville, esse que a Lu acabou de falar, que é a Moana, né? Moana. Que é a princesa, né? Ela é da Disney. Da Disney. Da Disney. Ela não é princesa, né? Ela é a guerreira, a heroína. Isso. É uma princesa então, aí que tá o grande valor do filme, né? Uhum. E esse Alice no País das Maravilhas. E vou dizer para você, às vezes a mudança na nossa vida, ela não vem com a nossa vontade. Às vezes nós precisamos ter consciência e a partir da consciência ter uma atitude para poder mudar a nossa vida. Lembrando que, de qualquer maneira, você pertence, porque sua raiz, nem que você queira muito, tem como negar. Certo? Mas nós crescemos na diferença. Então, quando você se permite diferenciar, você não só vai aprender, mas quando também permite que o outro se diferencie, você vai aprender com ele e você vai ensinar para ele. E aquilo que você se diferenciar, ainda que o sistema resista, você certamente vai abrir novos caminhos e novas possibilidades para esse sistema, para quem vem depois de você. Então, não se esqueça, quando não tiver vontade, tenha atitude. Esse podcast aqui, né, esses últimos 2, ele pode trazer muita conscientização para vocês. Agora, o que vocês vão fazer com isso, aí a gente já entrega nas mãos de vocês, certo? Faça alguma coisa. Gente, como não se apaixonar por essas psicólogas, por essas amigas queridas? Não tem como eu não deixar um livro, tá, gente? Não. Sugestão de um livro. Arroz de Palma. É um livro maravilhoso, é um livro que diz de tudo isso que a gente disse hoje. Hashtag segue a dica, lê ele agora, antes da novela, porque vai vir a novela Arroz de Palma. Vai vir a novela Arroz de Palma. Uau. Vou ter que ligar a televisão na minha casa, porque não tem. Vou ter que ligar a televisão. Corre, gente, lê, porque é um livro que você lê na sexta pra você terminar no domingo. Porque você. Mentira, porque você fica umas horas chorando. E eu, pelo menos, chorei horas com aquela história. E fala muito de família e questiona você dentro da família, seu papel dentro da família. É um romance familiar maravilhoso, vale muito a pena. Bom, precisamos encerrar. Quero agradecer a disponibilidade de vocês, a intenção de vocês, sabe? Eu tô só começando e é muito bom receber o carinho e a intenção de vocês aqui. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu espero ter vocês mais aqui. Foi muito rico pra mim. Como que pode ser mais rico? Como pode ser mais rico? Ok? Obrigada também, viu, Lu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada também, Gico. Foi um prazer conhecer você. Também achei conhecer você. Muito bom. Gente, se você gostou, compartilhe, se inscreva aqui nesse canal, muito importante. Comente, siga as meninas também no Instagram delas. Vai estar aqui na descrição, vale muito a pena. E muito obrigada. Até o nosso próximo podcast Dinheiro com Psicologia.